Mitra, o Sol invicto e o nascimento de Jesus. No calendário romano, foi introduzida, no século III d.C., e a celebração do nascimento do Sol Invictus ocorria no dia 25 de dezembro. O Sol Invictus era, então, associado a Mitra como um epíteto desse deus. Entre os séculos III e IV, Sol Invictus Mitra foi uma das divindades mais populares entre os não-cristãos romanos da época. O nome Mitra remonta à divindade indo-iraniana do zoroastrismo. No persa antigo, significa luz, sol, misericórdia, amizade, amor. Era a divindade guardiã da verdade, com 1000 ouvidos, com 10.000 olhos, alto, e com pleno conhecimento, também forte e sempre acordado. Era o protetor de todos os aspectos das relações interpessoais, como amizade e amor. Na Índia antiga também havia um deus védico de nome Mitra, que significava contrato ou amigo. O Mitra indiano era, porém, mais um estado do que uma entidade, era o harmonizador e o construtor, a beleza e a perfeição, o princípio da harmonia pelo qual os múltiplos mecanismos da verdade concordam em uma união perfeitamente selada. Mas o que era a divindade Mitra? Mitra, na religião de Zoroastro, tornou-se o intermediário entre os deuses e os homens, lutando incessantemente contra o espírito do mal e da obscuridade, Angra Mainyu, ou Ahriman, e sendo o defensor de Ahura Mazda, o deus do bem. Mitra é o juiz das almas, defendendo tenazmente a verdade, contra a mentira e a falsidade. É também o bom pastor, o Messias Redentor, a verdade e a luz. Posteriormente, tornou-se o senhor único de um culto solar denominado mitraísmo, religião secreta que surgiu cerca do século VI a.C., na Pérsia, e se disseminou pelo Oriente pelo Império Romano, no século I a.C. Foi uma das religiões que mais oposição colocou ao cristianismo, pois teve uma aderência muito grande dos funcionários da administração, dos comerciantes e do exército, quando se romanizou. No Império Persa e na Índia, Mitra era um deus da justiça e da aliança, e também deus da luz ou do sol. Vigiava a ordem cósmica, como as estações do ano e a alternância do dia e da noite. Era o guardião da virtude e da justiça, protegendo os crentes e punindo os infiéis. Sua tarefa mais importante era proteger a felicidade real e a graça divina. Segundo Plutarco, os romanos tomaram contato com o culto a Mitra por meio de piratas cilícios, liderados por Pompeu em 67 a.C. Por essa época, seu culto já tinha se distanciado das características persa e indiana, estava helenizado e seus seguidores eram iniciados nos mistérios. Chama-se religião de mistérios ou simplesmente mistérios, aquela que possui um corpo de conhecimento secreto, isto é, um conjunto de crenças e práticas que são reveladas apenas aos iniciados em seus segredos. A religião de mistérios é um fenômeno helênico, em que o maior exemplo são os mistérios de Eleusis, ritos de iniciação ao culto das deusas agrícolas, Deméter e Perséfone. Os mistérios de Eleusis eram a instituição iniciática coletiva por excelência do Estado ateniense. Seu segredo foi bem guardado e não existem informações completas sobre os ritos. O culto a Mitra, helenizado, foi adotado e transformado em Roma, de modo que o mitraísmo tem contornos próprios que o distingue da remota origem persa e indiana. Roma imperial já tinha, então, outros mistérios, Dionísio, Ísis, Serapis, entre outros. Os mistérios de Mitra eram celebrados no Mitreus, um templo subterrâneo que podia ser uma caverna natural adaptada, ou uma construção imitando uma caverna. Muitas vezes era construído abaixo de um edifício existente, como o Mitreus encontrado sob a Basílica de São Clemente, em Roma. Pela estrutura do Mitreu, é possível supor que os fiéis se reuniam para uma refeição comum, sentados nos bancos que revestiam as paredes. Mircea Eliade, baseando-se em evidências arqueológicas, afirma que os iniciados ficavam nus, ajoelhados, com os punhos atados e olhos vendados.
Eles passavam por 7 estágios ou graus, cada um deles regido por um planeta. Mercúrio, como ninfo; Vênus, como soldado; Marte, era leão; Júpiter, era persa; Lua, como mensageiro do Sol, o patriarca; e Saturno. Os romanos, portanto, ao adotarem o culto a Mitra, o transformaram criando uma nova religião. Os rituais, os mitos, e o espaço sagrado do mitraísmo, são uma inovação romana. Entre os séculos I e IV, o mitraísmo era religião popular em toda a metade ocidental do Império, incluindo a África Romana, até a Grã-Bretanha, e em menor grau, na Síria Romana no leste. O culto parece ter tido seu centro em Roma, onde estima-se que existissem 680 locais de culto a Mitra. Não sobreviveu, porém, nenhuma narrativa escrita ou teologia da religião dos próprios mitraístas, e informações limitadas podem ser derivadas das inscrições e referências breves ou passageiras na literatura grega e latina. A interpretação da evidência física permanece problemática e contestada. Tradicionalmente, o mitraísmo romano é dito como uma religião de soldados. Estudos mais recentes, porém, afirmam que se tratava de uma fraternidade masculina, com apelo às classes médias urbanas, como comerciantes, fazendeiros, funcionários públicos e inclusive oficiais militares. No século III, o culto a Mitra passou a ser associado ao Sol Invictus, ou Sol Invencível, culto procedente da Síria introduzido pelo imperador Aureliano, no ano 274. Depois de vencer o exército da rainha Zenóbia, de Palmira, na Síria, em 272 a.C., o imperador Aureliano foi ao templo local de Mitra para agradecer a vitória. Mas daí vem a dúvida: Mitra e o Sol Invictus são os mesmos deuses? Em algumas referências, Mitra e o Sol Invictus se fundem como Deus Sol Invictus Mitras, mas em outras, são deuses distintos. Aureliano erigiu templos ao Sol Invictus com sacerdotes, e tornou um culto oficial com uma data de comemoração, 25 de dezembro, o Natalis Deus Sol Invictus. Ele também instituiu jogos em homenagem ao Deus Sol, realizados a cada 4 anos a partir de 274 d.C. O 25 de dezembro foi, portanto, inserido no calendário civil romano como o dia do Sol Invencível, que triunfa sobre a escuridão. A data marcava a virada do solstício de inverno, quando a luz do dia começava a aumentar gradativamente. O culto ao Sol Invicto foi celebrado até o Edito de Teodósio, no ano 380, que estabeleceu o cristianismo como única religião do Império, e proibindo todas as demais. Há muita especulação em torno do mitraísmo que busca demonstrar uma correspondência direta com o cristianismo, como se o cristianismo fosse uma derivação ou uma versão plagiada do mitraísmo. O arqueólogo francês Salomon Reinage, e o erudito belga, Franz Common, são alguns nomes cujos estudos fornecem interpretações criativas, porém sem nenhum respaldo histórico. Nesta linha especulativa, afirma-se que o mitraísmo teria práticas de acender velas, tocar sinos, cantar hinos, praticar uma refeição ritual de pão e vinho. Mitra seria filho do Deus Supremo, Ahura Mazda, e de uma mulher mortal tendo, portanto, como Cristo, uma origem paterna divina e uma origem materna humana. Ao nascer, Mitra foi visitado por magos, teria tido 12 discípulos, fora crucificado, e ressuscitar e prometera retornar no juízo final. Especulações sem qualquer evidência histórica. Pouco se sabe sobre o culto romano a Mitra e sua mitologia. Sendo uma religião de mistérios, seus seguidores eram proibidos de contar ou escrever qualquer coisa sobre crenças e rituais. Além disso, o cristianismo vitorioso, a partir do Edito de Teodósio, em 380, procurou suprimir a memória do culto mitraico. Os mitraístas foram perseguidos pelos cristãos e o mitraísmo foi posteriormente suprimido e eliminado no Império Romano, no final do século V. O Sol Invicto foi absorvido e transformado pelos cristãos como representação simbólica do nascimento da luz do mundo, Jesus Cristo,
o verdadeiro sol invicto. A metáfora da luz, símbolo da verdade, do conhecimento, da consciência que se opõe às trevas da ignorância e da mentira, é muito antiga. Já entre os povos da Mesopotâmia, atribuía-se ao deus do sol chamas a tarefa de garantir a justiça e o cumprimento dos acordos. Na estela de Hammurabi, mostra o rei babilônico recebendo as leis de chamas. A relação entre o deus judaico e o sol como justiça aparece nos profetas do Velho Testamento. Para vós que temeis meu nome, levantar-se-á o sol da justiça e seus raios trarão cura, e no dia em que eu manifestar meu poder, você esmagará os ímpios. Passagem em Malaquias, capítulo 3, versículos 20 e 21. A imagem da justiça de Deus como estrela brilhante repete-se em Isaías e no livro da sabedoria. O simbolismo de Jesus como luz reaparece no Novo Testamento. Jesus é dito como astro nascente para iluminar os que vivem nas trevas, e repete-se em Mateus, que é confirmado pelo próprio Jesus, que se apresenta como: eu sou a luz do mundo. O sol, propriamente dito, serve de comparação ao esplendor de Jesus na transfiguração, e seu rosto brilhava como o sol e sua roupa tornou-se alva como a luz, e repete-se no Apocalipse: seu rosto brilhava como o sol, brilhando com toda a força. A iconografia cristã primitiva usou sistematicamente temas pagãos para associar Cristo a um deus solar, Mitra, sol invicto ou mesmo Hélio. Era uma maneira de disfarçar a fé cristã quando o risco de perseguição impedia o uso de símbolos cristãos explícitos. Em 336, nos tempos de Constantino, os cristãos comemoraram, pela primeira vez, o Natal no dia 25 de dezembro. Com isso eles queriam significar Cristo como o verdadeiro sol invictus. Aos poucos foi entrando nas tradições oficiais da Igreja cristã, até que no século V, foi oficialmente ordenado, eclipsando completamente a festa do Sol Invictus. No decreto de 8 de novembro de 392, de Teodósio, o culto a Mitra Sol Invicto foi considerado ilegal. No entanto, ainda havia numerosos adoradores do Sol no século V, inclusive entre cristãos. Na cidade síria de Baalbek, um reduto de cultos pagãos, o culto ao Sol no templo principal só terminou depois que este santuário, com a imagem do Sol Invictus Mitras, foi destruída por um raio em 554 ou 555, ou seja, por influência divina, como se considerou na época. E assim, finalizamos mais um vídeo, e se você gostou e não for inscrito, se inscreva, isso ajuda bastante o canal, e não deixe de fazer um comentário e deixar um like. Obrigado!